Covid-19. Há uma solução privada ou só pública para controlar a epidemia? Anthony P. Miller. O que aparece como o maior triunfo do Estado-nação é, de fato, o seu maior desastre. No entanto, muitas pessoas ainda parecem acreditar que devem ser gratas por ter um governo e um Estado que agiram decisivamente contra a difusão do coronavírus, fecharam as fronteiras, instalaram um bloqueio na economia e forçaram grande parte de sua população à quarentena. A estratégia de contenção, que consistia principalmente no isolamento da população, foi adotada por muitos países, incluindo o Brasil, embora a base científica fosse fraca. Ainda mais, os tomadores de decisão subestimaram os danos colaterais, não apenas para a economia, mas também as consequências negativas da quarentena para a saúde das pessoas presas nas casas. Há indicadores que sinalizam que os danos à saúde pública resultantes da quarentena excedem as consequências diretas do vírus. Surge a questão do que seria feito em uma sociedade de direito privado, onde não há Estado no sentido convencional. Como existia a proteção diante de uma ameaça à saúde, como atualmente os governos proclamam existir, uma sociedade sem Estado. Como uma comunidade apátrida, mas não sem lei, viveria de acordo com o desafio de uma epidemia, como se diz ser o caso do surto do coronavírus. Numa sociedade sem Estado, a liberdade individual e a não agressão contra o indivíduo viriam primeiro. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Dessa forma, o foco muda da coletividade para a proteção do indivíduo e da violência estatal ao voluntarismo individual. Como seria essa autoproteção? O estudo das origens da mortalidade por infecção revela a importância primordial do sistema imunológico individual de uma pessoa. Pessoas com imunodeficiência são as principais vítimas do Covid-19. Para o indivíduo, a lição é clara: autoproteção significa fortalecer o próprio sistema imunológico. O sistema imunológico de uma pessoa depende de muitos fatores, incluindo o bem-estar mental e o grau de autonomia pessoal. Quando julgados por esse ângulo, os governos que impõem quarentenas sobre sua população fazem o oposto do que seria certo. O conjunto de medidas que os governos compuseram é uma marreta que está esmagando os níveis de imunidade individual. Trancado em casa, com profundas preocupações com empregos e dinheiro, é um desastre para o corpo, a mente e a alma. O Estado ignora e age como um criminoso quando se concentra em diminuir a taxa de infecção, enquanto no momento suas medidas para achatar a curva tornam a população mais vulnerável a doenças no caso que pegam o vírus. Ao implementar medidas que enfraquecem a imunidade do povo, os governos estão produzindo o desastre que eles nos dizem que pretendem impedir. Em uma sociedade apátrida baseada nos princípios do libertarianismo, enfrentar o Covid-19 não exigiria o fechamento da economia. A vida social pode e deve continuar como antes, como é o caso atualmente, por exemplo, na Suécia. Não haveria colapso econômico nem pânico de medo e desespero. As pessoas realmente ficariam mais saudáveis ao enfrentar o coronavírus porque melhorariam seu sistema imunológico individual. O estresse é o principal assassino de imunidade. A angústia produzida pelo governo corrói a saúde. As pessoas devem fazer o oposto do que lhes dizem. A literatura médica e psicológica tem muitas recomendações sobre como melhorar o sistema imunológico. Para sobreviver à epidemia de coronavírus, as pessoas devem fortalecer sua imunidade, é preciso sair de casa, desfrutar do trabalho, expor o corpo à luz do sol. Deve-se fazer caminhadas, desfrutar de boa companhia e não ter que se preocupar com emprego, dinheiro e economia. Deve-se comer frutas e vegetais frescos, manter um bom nível de proteína no corpo e dormir bem, sem ansiedade e pânico. Faça novos amigos, cante uma música, desfrute de diversas refeições. Ignore o governo onde ele ainda possa existir. Seja confiante e ore. Divirta-se ao máximo que puder e divirta-se ao máximo que puder. Ignore a política e pare de assistir TV.
Enquanto uma sociedade apátrida favoreceria a proteção individual, as políticas do governo se concentram na velocidade da disseminação do vírus. Ao tentar diminuir a taxa de contágio, eles prendem as pessoas e criam desemprego em massa. Embora seja duvidoso que essas políticas desacelerem a taxa de contágio, algumas fontes dizem que o vírus já passou pela população, as medidas em vigor diminuem o sistema imunológico das pessoas. Dessa forma, o governo torna as pessoas mais vulneráveis e, no final, as políticas provocam mais mortes do que o vírus por si só. Os governos instalaram uma série de medidas duras em uma base cientificamente fraca de fatos e dados. Mesmo meses após o início da epidemia, a verdadeira dimensão da ameaça permanece incerta. Embora seja cedo demais para conhecer a dimensão quantitativa exata da doença como consequência do Covid-19, seus efeitos socioeconômicos e políticos já se tornaram visíveis. A economia está em frangalhos como um forte surto de desemprego e levará anos ou décadas para se recuperar, se é que alguma vez ocorrerá. No entanto, não é apenas o bem-estar material que está sendo perdido, mas os efeitos psicológicos também são prejudiciais também. Pouca atenção é dada aos custos sociais. As políticas que foram empregadas com a declaração oficial para combater a propagação do vírus entre a população provocaram um colapso da confiança. O pânico não destrói apenas o capital comercial e a riqueza financeira, mas também destrói o capital social do país. Governos que seguem a linha dura de controle como os Estados Unidos e muitos países europeus instalaram uma ditadura de um dia para o outro que somente os grandes ditadores do século passado poderiam ter desejado. O resultado é uma erosão dos direitos de propriedade privada devido a declarações de emergências nacionais. Mesmo nos Estados Unidos, a Constituição não ofereceu proteção aos direitos humanos. Os governos intervêm na vida privada do povo de uma maneira que se aproxima das piores ditaduras do passado. É sintomático que retirar o direito de se reunir para uma manifestação política e combinado com a proibição de reuniões para serviços religiosos. Enquanto o governo e sua obediente mídia de massa esquentam o pânico com uma enxurrada sistêmica de desinformação, as mídias sociais são atacadas quando algumas notícias falsas começam a circular. Os governos colocaram a economia em sono anestésico com a promessa de que, após o alerta, a economia florescerá como antes. Essa é a maior mentira das muitas mentiras que os governos de muitos países pronunciam em uníssono. Mesmo se o governo suspender o bloqueio em breve, o dano já está feito. A economia e a sociedade despertarão como um caráter diferente em um mundo estranho. Como se a destruição da economia não fosse suficiente, o Estado também promete cuidar do paciente com uma avalanche monetária. O público curvado elogia o governo por cuidar, mas as pessoas parecem ignorar que o que recebem com essa criação de dinheiro de crédito criado pelo Estado é a hiperinflação e a depressão. Primeiro, você perde o emprego por causa da depressão econômica, depois perde a poupança, caso ainda tenha alguma, por causa da inflação. A crise do coronavírus revelou como é fácil estabelecer uma ditadura de um dia para o outro. Basta um governo que queira fazê-lo e ter um aparelho de propaganda instalado que racionalize a necessidade de submissão, quão duvidosa a ameaça pode ser de fato. Com meses de crise, os governos ainda não estão dispostos ou são incapazes de justificar suas ações com dados e fatos confiáveis. Os políticos sabem que se apegar a decisões erradas é melhor do que admitir erros. De maneira implacável, eles ignoram o imenso dano claramente flagrante causado pelas medidas de controle, mas agem como criminosos obstinados e se recusam a confessar.